Que alegria estar aqui mais uma vez. Tá tudo certo, viu, gente, com a igreja de vocês. Estou aqui pelo segundo domingo, mas tá tudo certo. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui 2 domingos consecutivos. Quando o Kaká me mandou mensagem, falou, mano, queria que você pregasse na Calvary. Aí eu falei, beleza, mano. Manda a data, né? Aí ele mandou lá a data. Aí eu olhei e falei assim, mano, assim, não sei se você percebeu, mas são 2 domingos consecutivos. Tá tudo certo? Ele, não, é isso aí mesmo. Eu falei, beleza. Mas que alegria, gente. Que alegria que a gente está aqui. Estou aqui mais um domingo com vocês. Ficou tudo certo no domingo passado. Todo mundo entendeu. Nada, qualquer coisa me procura aí no final aí que nós trocamos uma ideia. Mas que bom que a gente está aqui. E como o Kaká falou, hoje é uma extensão daquilo que a gente falou, começou a falar no domingo passado, né? Nós falamos sobre o culto dominical, não como um rito vazio na nossa vida, mas como uma estrutura fundamental de discipulado, né, para a vida de todo cristão. É a partir do culto que nós somos formados como verdadeiros discípulos. Eu acho que quando a gente passa a olhar para o culto a partir da ótica bíblica, a gente para de achar que o culto é o lugar para a gente fazer aquilo que de fato não é. Nós somos treinados aqui, Deus nos forma e por isso que a gente precisa de vários domingos, não é só em um dia, né? Porque o discipulado, Deus está nos formando à imagem do seu Filho e isso é um processo mesmo. Então, a cada domingo que a gente se reúne, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que é o Senhor que nos reúne. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o culto. É o Senhor que nos reúne. E Ele nos reúne por esse motivo, que Ele quer formar em nós o caráter de Cristo. Mas para quê? Para que nós possamos, depois disso, ser enviados. A igreja ela é reunida para se espalhar, certo? É como o Kaká falou, não tem nada a ver com a gente precisa quebrar as paredes, vamos ir para a rua. Eu já, não sei se alguns sabem, assim, mas eu já tive um tempo da vida que eu fui pastor de uma igreja de rua. E era muito doido, porque na época, ainda num processo de maturidade, a gente achava, por alguma razão que hoje eu não consigo entender, que ter parede era um problema. Que ter uma estrutura, mesmo que mínima, era um problema para a missão. Fazia com que a igreja não fosse eficaz na sua missão. E a grande verdade é que isso não tem nada a ver, gente. Né? Esse lugar aqui, a gente ouviu por muito tempo que o significado da palavra igreja, eclésia, né, é chamados para fora. E isso trouxe uma compreensão equivocada da natureza da igreja. Porque aí a gente passou a pensar que a igreja que é chamada para fora, ela não precisa estar dentro. Mas a grande verdade é que o significado da palavra eclésia não é chamados para fora, é assembleia. Então a igreja, ela reúne. A principal característica da natureza institucional da igreja é que ela é reunida pelo próprio Deus, para que depois ela consiga servir em missão. Porque é aquela coisa, se a gente vai para o mundo falar, seja lá o que for, a gente só pode falar daquilo que nós temos algum tipo de conhecimento. E isso só é possível a partir do discipulado. A gente é discipulado para poder agora comunicar as verdades do Evangelho na cidade, no mundo que a gente vive. Certo? Então, o culto, como eu falei no domingo passado, ele é uma ferramenta pedagógica de envio e de treinamento missionário, certo? É no culto que nós somos formados, é no culto que a gente é instruído, capacitado para servir em missão. Então, não é menos culto que a gente precisa, é mais culto. Mas que a gente compreenda o que é culto, que não é um rito vazio, que não é uma reunião semanal que a gente vem forçadamente. Não é nada disso. É o próprio Deus que nos cativa e vai nos trazendo, nos atrai para perto dele primeiramente. O culto tem a ver com isso. Deus, ele nos atrai para si primeiramente. E a gente só pode perceber que nós somos atraídos
por Deus para pertencer nele, quando ele nos atrai e nos coloca diante dos nossos irmãos. E agora a gente está nessa assembleia para relembrar de tudo isso. Então a gente é formado aqui para quando a gente sair daqui, a gente ser enviado. O James Smith ele fala que o nosso Deus ele não é um Deus deísta, que nos envia por conta própria e que a gente vai viver lá da maneira que a gente quiser. Não, Deus nos envia e nos envia com a sua shalom, com a sua paz. Por quê? Porque nós somos enviados por um Deus que nos leva, nos conduz, para que a gente viva agora de maneira fiel. Quando a gente pensa em igreja relevante, biblicamente, não é uma igreja que está engajada com causa social, uma igreja que está engajada com um aspecto político, não é nada disso, gente. Uma igreja relevante para o mundo é uma igreja fiel. É uma igreja que entendeu que a fidelidade ao Senhor e a sua mensagem deve estar no centro de todas as coisas. Então, por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre teologia da cidade. Não sei se esse termo é comum para você, se é familiar. Talvez missões urbanas seja um termo mais familiar para vocês, certo? Teologia da cidade é um termo talvez mais teológico, técnico, para falar aquilo que é a prática das missões urbanas, certo? Então, teologia da cidade é missões urbanas, certo? É como que o evangelho é proclamado nos grandes centros urbanos, como que o evangelho afeta e impacta a vida das cidades. Esse tema é um tema muito, muito importante para mim. Já tem anos que eu me dedico a estudar sobre teologia da cidade, sobre missões urbanas. Agora eu estou finalizando um livro que vai chamar A Missão, a Igreja e a Cidade, que é um livro de missiologia urbana. E então é um tema que é muito importante para mim e que eu queria poder hoje conversar com vocês sobre isso aqui. Mas por que esse tema é tão importante, gente? Porque, em primeiro lugar, esse tema é importante para Deus. Por que olhar para a cidade deveria ser importante para nós? Porque Deus tem um olhar para as cidades. A gente vai pensando assim, cara, esse mundo está muito louco, a cidade, nossa, tá louca. A gente acaba o nosso culto de manhã no domingo e a gente geralmente vai ali no Largo da Ordem para comer alguma coisa e é surreal o que a gente vê na cidade. E a gente tem talvez um movimento de se distanciar da cidade ao invés de se engajar com ela. A gente tem muito mais facilidade de olhar para aquilo e falar assim, meu Deus do céu, Deus me livre. Eu quero ficar longe disso, porque eu sou cristão. O cristão não deve se envolver com nada disso. É muito mais fácil para a gente fazer isso. Olhar aquilo ali e falar assim, não, vou para a minha realidade, que é o meu mundinho, e deixo aquilo ali do jeito que está. E a gente deveria ter um olhar diferente para a cidade. Por quê? Porque Deus ele tem um olhar diferente para a cidade. A gente deveria ter atenção. A gente precisa olhar de maneira atenciosa. Por quê? Porque olhar para a cidade é parte fundamental do cumprimento da grande comissão. Gente, a grande comissão, quem lembra da grande comissão? Tá valendo, só para a gente lembrar. Tá valendo. Não foi... foi, sabe? É porque quando Jesus quis falar aquilo, ele falou para os discípulos, tá valendo. Tá valendo. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores. Essas coisas maiores é conseguir atingir lugares que o próprio Jesus não foi. Presencialmente. Ou seja, a grande comissão é uma extensão dos passos de Jesus encarnado nessa terra. Então, olhar para a cidade é se atentar para o cumprimento da grande comissão que Jesus deixou para os discípulos, mas se a gente compreende que nós somos discípulos, que estamos sendo treinados e formados no culto dominical para viver em missão, essa missão da grande comissão é nossa. Olhar para a cidade é olhar para os interesses de Deus. Deus tem um olhar gracioso, misericordioso e amoroso para a cidade. Certo? A gente precisa começar a pensar
sobre isso. As cidades, elas são importantes e necessárias dentro do plano redentivo de Deus. E nós fazemos parte desse plano glorioso de Deus, de trazer redenção para todas as coisas. A maneira como a gente se engaja na cidade, eu gosto de falar que não more na cidade, habite a cidade. Há uma diferença muito grande. Morar na cidade é você vai lá, compra uma casa, aluga, né? A sua vida fica dentro da casa, ou na sua rua ali, o mercadinho tem que ser o mais próximo possível, e tudo tem que ficar ali compacto, para que você viva para corresponder aos seus próprios ideais sempre. Isso não tem a ver com habitar a cidade. Habitar a cidade é você se preocupar com tudo que, do bem comum, que você, como um embaixador do reino de Deus, como um discípulo, pode promover, pode ajudar na cidade. Então a gente é muito bom em falar, não, as artes estão ruins. Nossa, depravação total. O negócio está feio lá. Mas a gente não se engaja em resolver o problema. A gente não se engaja em ir lá participar. Por quê? Porque a gente é bom de falar. A gente é bom de criticar. E aí o que a gente vai deixando escorrer por entre os dedos? O cumprimento da grande comissão. O olhar redentivo de Deus para a cidade não é o mesmo olhar nosso. Então a gente está dizendo que é caótico aquilo que Deus está olhando com olhar redentivo. A gente está fugindo do lugar que é o ambiente da nossa espiritualidade prática, porque a gente acha que aquilo ali não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Todas as vezes que eu vou num museu, eu vejo umas artes assim, eu fico, caramba, eu fico imaginando se um cristão ele vem aqui e ele consegue também participar, contribuir com o que está acontecendo aqui. Teve uma vez que eu vi uma frase muito interessante lá no Mon. Agora eu não vou lembrar a frase, mas era uma frase muito legal. De um artista que nem era cristão. E uma frase tão linda, gente, tão linda, que talvez ele não pensou nisso, mas era uma frase que glorificava tanto a Deus, contava tantas verdades do Evangelho, e ele não fazia ideia, talvez. Ou seja, o ímpio cooperando para a glória de Deus, e a gente olha e fala, não, Deus me livre, está tudo perdido isso daí, nossa. E às vezes a gente está deixando morrer, escapar por entre os dedos, aquilo que Deus nos deu como dom, talento, para a gente poder servir a cidade. Dons espirituais é para serviço do corpo, talento é para serviço da cidade. Entende? O que você é bom? Sou bom em tal coisa. Serve no culto? Não serve. Então sirva a cidade. Entende? Porque tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para a gente repartir, gente. Os nossos dons, talentos, tudo que Ele nos dá, não é para a gente mostrar para os irmãos que a gente sabe fazer. Não, é para a gente servir o mundo. Para a gente servir a cidade. Para que Deus seja glorificado, para que o mundo possa perceber que Deus tem um interesse redentivo nele. Essa cidade caótica que tem aí. E quando a gente observa as cidades, biblicamente, e a gente transporta o nosso olhar para as cidades do mundo atual, a gente passa a perceber que cidade nada mais é do que uma lupa do coração humano. Cidade é uma lupa daquilo que está no coração humano. As cidades, elas apenas revelam a internalidade do coração humano. Certo? Tudo que você vê na cidade é uma lupa do coração humano. A grande questão é o que tem nutrido o nosso coração. Estava falando hoje de manhã na nossa igreja, no nosso culto. A boca, ela fala do que o coração está cheio, a palavra fala. Do que está cheio o nosso coração? Salomão falou lá em Provérbios, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede todas as fontes da vida. O que a gente enxerga da cidade é uma lupa do meio do seu coração? Que é muito fácil, muita sujeira.
é uma lupa do meio do seu coração? Muito caos. Gente, às vezes a gente nutre a nossa espiritualidade numa transição ali. Tem mais caos dentro do nosso coração. Muitas das vezes o nosso coração está mais caótico do que a cidade. Só que a gente olha para a cidade e fala, não, isso daqui não dá para mim não. Sendo que o nosso coração às vezes está muito mais perturbado. Por isso que a gente gosta dessa ideia agostiniana do coração recalibrado. Porque ele é recalibrado pelo Evangelho para que a gente possa olhar agora com outros olhos para as coisas. Desde sempre, desde as primeiras cidades na Bíblia, as cidades sempre foram uma lupa do coração humano. Sempre. Todas as cidades que a gente vai ver no Antigo Testamento, elas revelavam aquilo que era o coração humano. Coração humano. A gente deveria orar e falar assim, Deus, transforma meu coração para que a cidade seja transformada. Não, Deus, transforma essa cidade. Usa alguém. Alguém quem? Deus, transforma o meu coração, o seu, o nosso coração, para que a cidade seja transformada. Para que a gente possa habitar essa cidade. Para que a gente possa participar desse plano redentivo de Deus na cidade. A primeira cidade existente no mundo está relatada no capítulo 4 de Gênesis. Quem lembra dessa cidade? Enoque, o nome dessa cidade. Quem era o fundador dessa cidade? Caim. Quem era Caim? O primeiro bebê do mundo, que foi o primeiro homicida do mundo. A primeira cidade existente no mundo bíblico foi fundada pelo primeiro bebê do mundo, que foi também o primeiro homicida do mundo. A cidade é ou não é a lupa do coração humano? É. A grande questão é como que a gente trabalha o nosso coração para a gente lidar com isso. Essa é a grande questão. Enoque era o nome dessa cidade. Enoque foi fundado por Caim, irmão de Abel, ambos filhos de Adão e Eva. Depois que o Caim matou Abel, ele fugiu da presença do Senhor, como diz lá o texto. E ele foi habitar numa terra chamada Nod, que significa lugar de fuga. Então Caim, ele mata o irmão e ele vai para um lugar que o nome desse lugar é Nod e significa lugar de fuga. Lá o Caim e a sua mulher tiveram um filho e colocaram o nome desse filho de Enoque. Então Caim e a sua mulher tiveram um filho e o nome do filho era Enoque. Nesse lugar da fuga, eles procriaram ali e deram o nome de Enoque ali. Depois disso, Caim foi e fundou a cidade e deu o nome do próprio filho. Certo? Esse é o cenário aqui da primeira cidade existente no mundo, dentro do relato bíblico. Lá na sequência da narrativa, no capítulo 4, a família de Caim cresceu. E enquanto Caim edificava a cidade, a sua família ela ia crescendo. E basicamente a edificação dessa cidade era por meio dos talentos dos familiares de Caim. Quando a gente vai ver lá no texto, toda a família de Caim contribuía para o funcionamento da cidade. Toda a família. Tinha um lá que mexia com gado, tinha outro que mexia fazia estátuas, coisas, ou seja, tudo aquilo que a gente identifica que forma uma cidade, estava presente ali nos talentos dos parentes ali do Caim. Então, segundo o texto, os familiares de Caim, eles contribuíram para o desenvolvimento dessa cidade através das suas expressões de trabalho. Então, quando a gente pensa cidade, o que é uma cidade? O que precisa ter? Quais são as características? Quais são os elementos que tem para que você olhe e fale assim, não, isso daqui é uma cidade? Geralmente, primeira coisa, gente. Tem que ter gente. É ou não é? Tem que ter uma população. Tem que ter pessoas ali habitando. Tem que ter uma economia. Tem que ter arte, tem que ter cultura, tem que ter moradia, mobilidade. Tudo isso são características que formam uma cidade. A infraestrutura de uma cidade diz muito sobre ela, sobre o funcionamento dela.
Todas essas são características fundamentais que formam uma cidade. E como o texto vai dizer lá no capítulo 4 de Gênesis, todas essas características, elas estavam presentes ali na cidade de Enoque por meio dos talentos dos parentes de Caim. Só que, gente, tem uma questão aí no surgimento dessa primeira cidade. Quando você olha, você pensa assim, não, tá beleza, a cidade está funcionando. Caim fez um bom trabalho. Edificou uma cidade, os seus parentes, ou seja, ele povoou aquele lugar, e o povo que está lá está fazendo acontecer a vida da cidade, e a cidade está só crescendo cada vez mais. Só que o problema dessa cidade é o propósito do coração de Caim. Caim, ele constrói uma cidade para fugir de Deus. Enoque, a cidade de Enoque, é uma cidade que é uma fortaleza para Caim. Por quê? Porque Caim, ele está se protegendo. Está se protegendo. É muito engraçado isso, porque depois que Caim matou Abel, Deus falou assim para o Caim: ô Caim, relaxa, cara. Eu vou colocar um selo em você, não vai acontecer nada. Mesmo depois de entregar Caim para Satanás. Fala, relaxa. Eu imagino o Caim que nem a gente assim, sabe? Sabe quando alguém te garante uma coisa e você ainda assim não acredita? O Caim era esse cara. Deus falou, não vai acontecer nada, relaxa. Se acontecer alguma coisa contigo, vai dar ruim para o outro. Relaxa, cara. E aí esse cara pega e constrói uma cidade para se proteger. Ou seja, não está nem aí para o que Deus falou para ele. Não está nem aí. A cidade de Enoque, ou seja, a primeira cidade existente no mundo, foi criada, foi desenvolvida para apresentar o coração pecaminoso do ser humano. Que não confia em Deus, que não confia no Senhor, que confia na sua própria força. Vou construir aqui uma fortaleza e agora eu estou protegido de tudo e de todos. Mesmo que Deus já tenha falado que nada vai me acontecer, eu vou contribuir com a minha própria proteção. Esse é o cenário aqui dessa primeira cidade. A cidade é uma lupa do coração humano. Um empreendimento para o benefício particular. Se a gente olha para essa primeira cidade e já vê algo muito estranho, a cidade ela nasce a partir de uma motivação pecaminosa. Como que a gente deveria olhar para a cidade hoje? Talvez a gente veja hoje as marcas na nossa cidade, na cidade que a gente mora. A gente mora, gente, na cidade que o Brasil todo olha e fala assim, nossa, você mora em Curitiba. E talvez a gente não percebeu o tanto de problema que a nossa cidade tem. Há muitos problemas. E esses problemas são só problemas do coração humano, que não conseguem corresponder a Deus, ao mandato que o próprio Deus deu na criação. Quais foram os mandatos que Deus deu na criação? Mandato espiritual, mandato cultural, mandato social. Deus, quando cria o homem, Ele quer que esse homem se responsabilize por esse mundo. Mas baseado em quê? Na relação que ele tem com o próprio Deus. E depois que ele consegue olhar para essa relação com o próprio Deus e cuidar e cultivar desse mundo de Deus, ele também cuida e cultiva da relação com o outro. Esse é o mandato. O mandato cultural é o que Deus quer de nós diante desse mundo. Duas coisas o mandato cultural tem. Duas características. Cuida e guarda. Ou seja, desenvolve e conserva. São duas responsabilidades que a gente tem diante do mundo. Cuidar do mundo e conservar. Para quê? Para que a gente consiga agora comunicar que Deus, o nosso Deus, não é um Deus deísta.
Não é um Deus que criou o mundo, deu corda, né, no mundo e agora pronto. Se vira mundo. Você sabe o que acontece no 7º dia da criação ali, que a gente chama de dia do descanso de Deus, o dia que Deus não trabalhou, que Deus descansou? Sabe o que acontece ali? Uma mudança de trabalho de Deus. Deus, ele passou 6 dias criando. O trabalho da criação se encerrou. O que é que a gente geralmente acha sobre Deus? Deus criou e depois agora está aí o mundo, agora eu vou ali descansar. E o mundo agora se organiza por conta própria. Na maioria das vezes a gente pensa isso sobre Deus. Olha o mundo, olha o jeito que está o mundo. Parece que Deus não está vendo. E às vezes a gente fica tentando lembrar Deus. Olha Deus. Já percebeu as nossas orações? A gente está querendo lembrar Deus. De olhar para o mundo que Ele criou. Deus, você não está vendo não. As crianças estão morrendo. Olha isso, olha aquilo outro. Fico imaginando Deus assim, eu sei. Você está querendo me ensinar? Por quê? Porque a partir do 7º dia da criação, esse dia que Deus descansa, Deus agora começa um novo trabalho na humanidade, que é o trabalho da providência. A teologia chama isso de doutrina da providência, ou seja, do 7º dia para frente, Deus agora está trabalhando em governar e cuidar desse mundo que Ele criou em 6 dias. Ou seja, o nosso Deus, ele não é um Deus deísta, que criou, deu corda e depois foi descansar e deixou o mundo à sua própria sorte. Não, Deus, ele se preocupa com cada detalhe da criação, com cada detalhe do mundo que Ele criou. E Ele nos coloca nesse mundo para que a gente também olhe para esse mundo e se preocupe com cada detalhe. Com cada detalhe. A diferença do nosso olhar para as cidades a partir daquilo que a gente entende hoje. A gente pensa assim, cidade, precisa ter gente, precisa ter economia, precisa ter isso, precisa ter aquilo outro. A diferença bíblica do sentido original da cidade é que cidade não tem a ver com nada disso. Você sabe que cidade, biblicamente, ela tem a ver com a ausência de espaço entre as pessoas. Sabia disso? O que era a cidade, as primeiras cidades do mundo? Era um lugar fechado, muito pequeno, e com o máximo de pessoas possível habitando ali dentro. Você consegue pensar isso? Tipo uma lata de sardinha cheia de gente. Eu gosto de falar, quando estou dando aula de missiologia, que um exemplo muito claro que a gente tem desse conceito de cidade no contexto bíblico são as favelas brasileiras. São lugares que não cabe aquele tanto de gente, mas que tem aquele tanto de gente. Então você tem um espaço que cabe 100 pessoas e tem 800 mil. Aí você fala, meu Deus, mas isso é uma loucura. E isso, biblicamente, é cidade. As primeiras cidades na Bíblia, elas eram marcadas pela vida na rua. Por quê? Porque não tinha como estar dentro das casas. Por quê? Porque era tudo muito apertado. Então a vida na cidade era uma vida que estava sempre em contato um com o outro. Cidade, biblicamente, é isso. Não é um lugar, mas é o tanto de gente que cabe em um lugar. Isso forma uma cidade. É disso que a Bíblia fala sobre cidade. Isso já deveria nos acender um alerta sobre o nosso compromisso com a cidade. Nós estamos nos distanciando das pessoas da cidade ou nós estamos encurtando os espaços entre nós e elas? Qual é a nossa ligação aí? A gente está cada vez mais próximo das pessoas ou a gente está cada vez mais distante das pessoas? Porque é aquela coisa, se a gente está cada vez mais distante, a gente não vive na cidade, não. Não vive. A gente não habita a cidade. O nosso compromisso com a cidade tem que ser eu tenho que estar cada vez mais perto. Ou seja, eu tenho que
encurtar os espaços entre eu e o outro. Só que isso é cara, a nossa cultura é uma cultura de não me toca. Em Curitiba tem um fenômeno que é muito engraçado, gente. A pessoa ela não entra no ônibus se o ônibus estiver cheio. Ela espera o outro. Isso não existe em lugar nenhum do Brasil, viu? Só aqui. Teve uma vez que eu estava assistindo o jornal e eu estava assim, eu quero saber quais são os problemas da minha cidade, de Curitiba. Quero saber o que o jornal vai dizer. E o jornal ficou um tempão falando de uma situação. A superlotação dos ônibus. E as pessoas estavam completamente revoltadas, assim, porque isso é um absurdo, que a gente tem que andar nos ônibus desse. E assim, vários espaços assim, ó, dentro do ônibus, você ficava assim, não estou entendendo. Por que eles estão reclamando? Se a gente vê em outras cidades do Brasil, gente, tem gente que vai assim, ó, dentro do ônibus. Vai assim, só tá lá, ó. Foi jogado. Ela foi enviada. Ela foi, ó. Sabe? Ou seja, a nossa cultura, por causa do pecado, é uma cultura que a gente não quer que as pessoas toquem na gente. Quanto mais distante a gente estiver do outro, é melhor para nós. É ou não é? Então a gente não pega o ônibus cheio, a gente não gosta de ir para um lugar que está tudo muito apertadinho. Por quê? Porque aquilo ali traz incômodo para a gente. Por quê? Porque nos tira do nosso lugar de conforto. Sendo que cidade é outra coisa. Cidade é outra coisa. Cidade é o movimento contrário a isso. Entender a cidade é compreender um movimento contrário a esse. Eu acho que a gente ficou muito feliz na época da pandemia, né, de poder ficar longe, assim, nossa, graças a Deus, agora eu vou ficar de fato longe, né, sem precisar ter que ficar dando muitas explicações. Mas isso está errado, gente. Está errado. A gente precisa ter um olhar diferente para a cidade. A gente tem que ter um olhar a partir da ótica de Deus. Deus ama as cidades. Deus ama as cidades. O Tim Keller, ele fala uma coisa que é bem importante para isso. Ele fala que as cidades, ou seja, os centros urbanos, né, eles são mais importantes do que os vilarejos, do que sabe, os pequenos lugares povoados do interior, que estão cada vez mais distantes. Por que as grandes cidades elas são mais importantes? Porque nelas habitam o maior número de pessoas. E ele fala que Deus ama mais as cidades do que o mato, por exemplo. O interior, aquele lugar que a gente ama. Por quê? Porque é na cidade que está o objeto do amor de Deus, que são as pessoas. Quanto maior é uma cidade, maior são as necessidades de redenção dessa cidade. Por quê? Porque é muito mais gente pecadora ali habitando aquela cidade. Então, perceba o interesse de Deus pelas cidades. Por que Deus se interessa pelas cidades? Porque existem pessoas nas cidades. E quando Deus ele cria, lá na narrativa da criação, a única coisa que ele cria à sua imagem e semelhança é o homem. A única coisa. Deus não cria árvores à sua imagem e semelhança. Deus não cria animais à sua imagem e semelhança. Deus não cria nada disso à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem. Então, a melhor parte da criação é o homem. É o ser humano. Que por acaso habita as cidades. E que estão por aí, colocando para fora o seu coração. E estão por aí. Então perceba o interesse de Deus pelas cidades, é por causa disso. Porque Deus ele tem interesse por pessoas. Gente, isso deveria nos constranger. O tanto de vezes que a gente abre a boca e fala assim, eu não gosto de pessoas. Deus tem interesse por pessoas. A melhor coisa que Deus criou foi o ser humano.
Se a gente não tem interesse por pessoas, nós não temos interesse pelo próprio Deus. A gente está querendo dizer, com outras palavras, que aquilo que Deus fez é ruim. Sendo que ele, a cada dia ali, da criação, ele olhava e via que era bom. Se a gente não tem interesse por aquilo que é interessante para Deus, por aquilo que Deus é tão do interesse de Deus, que Deus deu o melhor dele. Entregou o melhor dele para redimir as pessoas. Por isso que a gente precisa do evangelho todos os dias na nossa vida, gente. Por isso que a gente precisa ser relembrado todos os dias do nosso estado de queda e da redenção que a gente só pode encontrar em Cristo. Porque de fato é isso aí que a gente é mesmo. Essa porcaria que a gente é. Que não gosta das pessoas. Que não gosta da cidade. E a gente nunca vai estar satisfeito. Eu estava fazendo essa reflexão esses dias. A gente nunca vai estar plenamente satisfeito. Já parou para pensar? Você trabalha, luta. Não, porque o meu objetivo é isso daqui. Quando você chega no seu objetivo, você vai falar assim, mas eu acho que não sei, ainda está faltando alguma coisa. Então, nossa, a cidade é maravilhosa, mas não sei. Aquela parte ali da cidade, a gente nunca vai estar satisfeito. Isso é normal. Isso é normal. Não se frustre com isso. É normal a nossa frustração em nunca estar satisfeito. Por quê? Porque tudo isso aqui é temporal. Tudo isso aqui é passageiro. A gente não pode estar satisfeito com aquilo que é passageiro. A gente tem que estar aqui para habitar isso aqui, para a glória de Deus, mas nunca estar satisfeito. Plenamente satisfeito. Por quê? Porque a gente só pode estar plenamente satisfeito em Cristo. E aí, a gente tem que ser relembrado desse compromisso dele com a gente, para que a gente agora se comprometa com as coisas que ele que se compromete. Eu amo a Deus. Se você ama a Deus, ame aqueles na qual o próprio Deus ama. Ame aqueles que Deus ama. Há um movimento, gente, global. As cidades, o mundo daqui para frente é um caminho. Ele vai ser cada vez mais urbano. Cada vez mais as pessoas saem dos interiores e vão para as grandes cidades em busca de oportunidades, em busca de emprego. A vida na cidade, ela afeta o mundo. Quando você pega e olha assim, você vai lá no interior do Nordeste, lá no sertão brabo. Você vê que tem uma menininha lá, tal, adolescente, ela tem um celular. E sabe qual que é o mundo dela? É o mundo da internet. Ou seja, é um mundo que não tem nada a ver com o lugar que ela vive. Ou seja, ela é afetada totalmente, ela passa agora a pensar, tudo que ela almeja agora tem a ver com aquilo que é a vida da cidade. Entende a importância que as cidades, os grandes centros urbanos, têm para o mundo? A gente que produz tudo, que o mundo todo vai ver. É nas grandes cidades que tudo acontece. Que a tecnologia ela se desenvolve. É aqui. E há um distanciamento dessa pessoa que está lá longe, vivendo uma realidade totalmente diferente. Ela olha para o celular e ela pensa, caramba, mas olha só. Ela quer colocar uma blusa de frio, mas faz muito calor no lugar que ela mora. E ela fala, cara, mas sabe, há uma distância enorme. Porque isso tem a ver com a influência daquilo que as cidades produzem para o mundo. O impacto que as cidades têm para o mundo é grandioso. É por isso que nós devemos plantar igrejas nas grandes cidades. Por quê? Porque a gente compreende que o problema do mundo não é de ordem social. Uma vez me fizeram a pergunta, por que plantar mais igrejas e não abrir ONGs? Falei, porque o problema do mundo não se resolve com ONG. Não resolve. Ajuda, mas não resolve. O que resolve o problema do mundo, que é o problema do mundo é o pecado, é somente a pregação do evangelho. Então, plantar igrejas nas grandes cidades é uma oportunidade de participar desse plano redentivo de Deus, do cumprimento da grande comissão, da ordem da grande comissão,
Deus deseja redimir as cidades para a sua própria glória. Por causa do impacto que as grandes cidades têm para o mundo. Então a gente deve pensar muito bem sobre isso. Nós estamos nos aproximando da vida da cidade ou nós estamos nos distanciando? Depois do Igreja Centrada, lá do Tim Keller, toda igreja agora é igreja para a cidade. A igreja tem que ser para a cidade, a igreja tem que ser para a cidade. E a gente precisa refletir muito bem sobre isso. A gente tem que refletir muito bem, porque a igreja para a cidade não é a igreja que tem o melhor culto para as pessoas serem alcançadas. A igreja para a cidade é a igreja que treina cada membro para viver a vida da cidade. Porque o culto, gente, é para Deus, não é para converter ninguém. Desculpa, gente. O culto é para Deus. A gente traz, vou levar o cara do meu trabalho para ele se converter na igreja. Não, o culto não é para isso. A vida na cidade é. Para a gente reverberar agora aquilo que a gente vive como família. É por isso que a igreja tem a melhor mensagem desse mundo. É por isso que a igreja hoje comunica a mensagem mais atual e mais relevante do que qualquer notícia amanhã cedo no jornal. Por quê? Porque depois nós saímos aqui como um povo só. Um povo redimido para habitar esse mundo e para ser fiel a Deus nesse mundo. Aí depois a gente vem de novo. E vem de novo, e vem de novo. E aí a gente vai sendo cada vez mais fortalecido e capacitado nesse ajuntamento de Deus para que a gente possa viver cada vez mais em missão na cidade. Igreja para a cidade é a igreja que treina o membro para fazer a melhor massa. A melhor massa. É isso aí. Com preço justo. Para pagar bem o funcionário. Não é fazer o melhor espetáculo dominical para ter o máximo de gente possível aqui. Não é sobre isso. Tem a ver com o tipo de compromisso que nós temos com o Evangelho, de fidelidade, enquanto nós habitamos a vida da cidade. Por muito tempo, gente, a gente criou um dualismo, viveu uma vida, de ser fiel a Deus na igreja e no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, uma porcaria. E eu acho que a gente já entendeu que o Evangelho, ele nos molda por inteiro. Ele se compromete com a integralidade da nossa existência. Para que a gente possa viver nesse mundo da mesma forma que a gente vive, vem no culto. Com a mesma intensidade que a gente canta para Deus aqui. Deveria ser a mesma intensidade de estender a mão. Aqui, gente, a gente canta com o olho fechado. Mas lá fora a gente tem que andar com o olho aberto. E muito bem aberto. Para que a gente possa enxergar aquilo que Deus enxerga. A verdadeira espiritualidade cristã tem a ver com isso. Com olhar, com os olhos bem abertos. Abra os seus olhos. É muito legal quando Jesus ele cura o cego. Eu gosto muito desses detalhes da Bíblia. Mais do que fazer o cego enxergar, que era algo que ele não tinha antes, Jesus queria que ele enxergasse ele, o próprio Jesus. Mais do que andar com os olhos abertos, é andar com os olhos abertos para enxergar. Porque às vezes você pode falar, não, mas eu estou andando, eu estou atento. Eu estou andando com os olhos abertos. Mas andar com os olhos abertos para enxergar é ver as demandas e se engajar com ela. A gente está numa série nos 10 mandamentos da nossa igreja. E há uns domingos atrás eu estava falando do mandamento do não matarás.
E aí sempre aquela coisa, né? Esse mandamento, esse daí Isso aí eu passei, ó. Graças a Deus, nunca matei ninguém. Sério. Porque a raiz daquele mandamento não tem a ver só com se você matou ou não alguém. Mas alguém teve dignidade de vida a partir dos seus movimentos. A partir das suas ações. Não é só se você não matou, mas a pessoa vive. Você participou da vida dela de alguma forma? Eu lembrei de um vídeo que a gente viu lá em casa. Ciane me mostrou. Vocês devem ter visto também. De um cara que caiu no buraco na rua e o cara passou do lado, olhou e passou direto. E aquele cara morreu. Talvez esse cara, ele possa falar assim, eu nunca matei ninguém. Matou? Matou? Porque você viu uma pessoa numa situação e você não estendeu a mão. Matar não é só tirar a vida diretamente, mas é também não prover algum tipo de compromisso que possa gerar vida no outro. Habitar a cidade não é, não, mas eu dou vários rolês aí na cidade, vou no... Não é sobre isso. Não é para encher as suas memórias da beleza. Não é sobre isso. Mas é se engajar para que outras pessoas possam ter boas memórias também. A cidade ela tem dupla natureza. Ela revela o pior do ser humano e ela revela a beleza de Deus. O que é que nós enxergamos quando a gente anda pela cidade? O pior do ser humano sendo revelado ou a beleza de Deus? E mais, você consegue ver a beleza de Deus na cidade? Ou você só vê o pior do ser humano sendo revelado? A cidade ela mostra algumas dessas verdades. Às vezes você vê um cara ali, está dormindo ali, ó, na rua, tremendo de frio, e você pensa, cara, isso é o pior do ser humano. O pecado gera isso. Isso transmite uma ideia que parte do nosso coração. Aí o cara está diante de um prédio lindo, com uma arquitetura maravilhosa. Então a gente está diante ali daquilo que é pior do ser humano e a gente está diante da beleza de Deus. Ali, ó, em choque. A cidade é isso. Viver a vida da cidade é isso. Agora a gente deveria andar com os olhos bem abertos para que a gente não seja negativo do nosso trato com a cidade. Para que a gente não chegue a um ponto de ser fatalista. Essa cidade não tem mais jeito. Esse fulano aí não tem mais jeito. Não, a gente precisa andar com os olhos bem abertos para que a gente possa perceber a beleza de Deus sendo revelada no meio do caos. No meio da feiura. No meio da lama, da sujeira. A gente precisa perceber a beleza de Deus sendo revelada ali. Para isso a gente precisa viver a vida da cidade. Saia mais. Saia com a sua família. Mas não saia só porque você quer fazer a sua família se divertir. Saia para você perceber o que é a cidade. Para você olhar para a cidade. Não é só para o seu benefício, para o seu bem-estar. Mas é para um bem comum. Nosso envolvimento com a cidade tem a ver com o bem comum, a busca pelo bem comum. Esse bem comum que glorifica a Deus, que atinge a nossa vizinhança. Que a gente consegue fazer com que as pessoas olhem para Deus quando elas enxergarem aquilo que a gente está vivendo. Amém? Vamos orar.